Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo a mais uma videoaula de língua portuguesa e ao nosso projeto TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e continuo te acompanhando nos seus estudos de língua portuguesa. Muito bem, aluno e aluna do 7º ano. Hoje, minha proposta é falar um pouquinho sobre a acentuação das palavras. Você tem segurança nesse assunto? Você sabe como acentuar as palavras na língua portuguesa? Ou às vezes surge uma dúvida? Bom, então, meu objetivo na aula de hoje é reforçar um pouquinho esse conteúdo. Primeiro, nós vamos falar dos monossílabos, ou seja, aquelas palavras que só têm uma sílaba. Eles podem ser classificados em monossílabos tônicos e átonos, e isso vai fazer diferença para a gente saber se a gente precisa ou não acentuar. Bom, monossílabos tônicos, eles possuem uma autonomia fonética e semântica. Por isso, é obrigatória sua acentuação sempre que a palavra for terminada em A, AS, ES, OS, EU, EUS, EI, EIS, OI ou OIS. Vamos ver alguns exemplos. É o caso, por exemplo, de pá, chás, lê, mês, pó, nós, céu, réus, géis, rói, sóis, etc. E se por acaso o monossílabo não tiver essas terminações, aí eu não preciso acentuar. É o caso, por exemplo, de bem, bom, dor, lei, luz, mar, mal, nós, pneu, sol, trem, vez, voz, etc. Bom, vamos falar um pouquinho mais desse assunto. E os monossílabos átonos? São aquelas palavras que têm só uma sílaba e que não apresentam um significado próprio, fora do contexto. Eles apenas ligam um elemento de uma frase a outro. Eles podem ser artigos, pronomes oblíquos, preposições e conjunções. E eles não devem ser acentuados. Observe, é o caso dos artigos o, a, os, as, uns. Também dos pronomes oblíquos me, te, se, nos, vos, lhe, etc. Das preposições de, em, a, com, sob, sem. Das conjunções nem, mas, que, se, ou, etc. E também dos pronomes relativos que, quem, qual. Ou seja, são monossílabos que precisam de um contexto para que a gente entenda qual é o sentido dele. Eles não têm um sentido por si só. Eles vão fazer o link entre as palavras da frase ou da oração. Muito bom, vamos falar um pouquinho agora da acentuação das palavras oxítonas. Então, aquelas palavras que têm a última sílaba mais forte. A última sílaba é a sílaba tônica. E essas palavras deverão ser acentuadas quando elas terminarem em A, AS, ES, OOS, EM ou ainda em ENS. Observe. Parabéns, amém, assem, além, ninguém. Então, todas são oxítonas, tem a última sílaba mais forte, a sílaba tônica, e são terminadas em EM ou ENS. Maracujá, tamanduá, paraná, atrás e maringá. Então, são oxítonas terminadas em A e AS. Bebê, café, crochê, purê e inglês. Oxítonas terminadas em E ou ES. Ainda, vovô, dominó, pivô, xodó e curió. São oxítonas terminadas em ó. Continuando. E as paroxítonas? Aquelas palavras que têm a penúltima sílaba tônica. A penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Que é o caso aqui da tirinha de frágil. Vamos lá. Antes vamos analisar aqui essa tira. Você precisa ser mais feminina, Mônica. Afinal, nós usamos saias. Lá vem o Albertinho. Procure conversar com ele, sem se exaltar e sem surrá-lo. Puxe um assunto qualquer. Pouco depois, quem fala que eu sou do sexo frágil apanha mesmo. Ou seja, não teve perdão. Nada de falar que mulher é sexo frágil, não é mesmo? Senão vai acabar apanhando. Bom, brincadeira. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, a palavra frágil é uma dissílaba, tem 2 sílabas, e a sílaba frá, que é a penúltima sílaba, é a sílaba mais forte, é uma paroxítona, então, terminada em L, por isso ela deve ser acentuada. Vamos falar um pouquinho mais das regras de acentuação das paroxítonas. É fato que a maioria dessas palavras paroxítonas, elas não têm acento gráfico, nem agudo, nem circunflexo, mas algumas têm e a gente precisa memorizá-las.
As palavras paroxítonas terminadas em L, R, N, X ou PS devem ser acentuadas. É o caso, por exemplo, de fórceps, açúcar, frágil, que a gente viu na tirinha anterior, abdômen e ônix. Então, realmente, a maioria não é acentuada, mas as que terminam em L, R, N, X ou PS, eu devo memorizar para poder acentuá-las. Muito bom. Pega papel, lápis, borracha, eu vou te esperar. Anote essas palavras e decida se a gente deve ou não acentuar essas paroxítonas de acordo com a regrinha anterior. Vamos lá, te espero. Anote aí e decida se deve ser acentuado ou não. Ágil, afável, incrível, cidade, têxtil, fácil, réptil, porta, bíceps, tríceps, roupa, estojo, látex, amável, alimento, éden, hífen, ímpar, cadáver, pólen, quadro e tórax. Bom, vamos ver se você acertou? Ágil, acento no A, paroxítona terminada em L, assim como afável, incrível, têxtil, fácil, réptil, também lá, amável, são essas. Vamos analisar agora. Cidade não tem acento, têxtil terminado em L, fácil, réptil, porta não é acentuado, bíceps e tríceps, então são paroxítonas terminadas em PS, por isso eu devo acentuá-las. Roupa não tem acento, assim como estojo também não. Látex é uma paroxítona terminada em X, vou acentuá-la. Amável terminada em L, nós já falamos. Alimento não tem acento. Éden, hífen e pólen, paroxítonas terminadas em EN, vamos acentuá-las. Ímpar, cadáver, então são paroxítonas terminadas em R, devem ser acentuadas. Quadro não tem acento e tórax também, mesmo caso de látex, uma paroxítona terminada em X deve ser acentuada. Me diz aí, quantas você acertou? Que tal a gente praticar um pouquinho mais? Eu tenho aqui um texto que traz umas dicas bem legais para você ter um sorriso bonito e saudável. Só que faltam algumas acentuações nas palavras paroxítonas. Vamos ler, eu quero que você anote aquelas que você percebeu que precisam ser acentuadas. Vamos lá? Para ter um sorriso bonito e saudável é preciso escovar os dentes todos os dias, após cada refeição e também uma última vez antes de dormir, utilizando uma escova de dente de tamanho adequado, com cerdas macias e creme dental com flúor. Complemente a escovação passando o fio dental entre todos os dentes. Manter uma alimentação saudável, controlando a frequência da ingestão dos alimentos com açúcar, principalmente entre as refeições. No caso de quem usa aparelho ortodôntico, preocupar-se ainda mais com a limpeza dos dentes e da gengiva e com o uso do flúor, pois o aparelho retém muito resto de alimentos. Ir ao dentista regularmente. Bom, então essas são dicas aí para você manter o sorriso ainda mais bonito e ainda mais saudável. E aí, me diz, quais as palavras que você percebeu que devem ser acentuadas aqui nesse texto? Vamos ver se você acertou. Saudável apareceu 2 vezes, deve ser acentuada, uma paroxítona terminada em L. Flúor também deve ser acentuada, uma paroxítona terminada em R, assim como açúcar. Então temos aí saudável, flúor e açúcar. Todas paroxítonas que devem, de acordo com a regra que nós vimos, serem acentuadas. Vamos falar um pouquinho agora da acentuação das proparoxítonas. Essa você se lembra, essa é fácil, não é mesmo? Porque todas as proparoxítonas da língua portuguesa devem ser acentuadas, exceto aquelas que são de origem estrangeira, como é o caso, por exemplo, de déficit, performance, habitat e superávit. Mas a gente já tem alguns gramáticos, alguns linguistas que
aceitam a forma latina e aportuguesada das palavras déficit, superávit e habitat. Ou seja, então se você quiser manter a palavra como uma palavra de origem estrangeira e não acentuar, ok. Se você prefere usar a versão latina portuguesada e acentuar déficit, superávit e habitat, ok também. Você escolhe. Mais um exercício para você. Tenho aqui um quadro, um bingo com várias palavras. Quero que você acentue de acordo com essas regras que nós falamos até o momento. Vamos lá, vou te dar um minutinho. Decide aí. Médico, trânsito, remédio, ônibus, bárbaro, café, fácil, crítica, giló, vírus, pássaro, égua, libélula e feijão, álbum, cágado, lâmpada, dominó, algodão, ângulo, sofá, tática, míope, túnel. Muito bom. Então, todas as palavras devem ser acentuadas. Vamos ver se você acentuou corretamente. Médico, acento no E, acento agudo no E. Trânsito, circunflexo no A. Remédio, acento agudo no segundo E. Ônibus, circunflexo no O. Bárbaro, acento agudo no primeiro A. Café, acento agudo no E. Fácil, acento agudo no A. Crítica, acento agudo no primeiro I. Giló, acento agudo no O. Vírus, acento agudo no I. Pássaro, acento agudo no primeiro A. Régua, acento agudo no E. Libélula também, acento agudo no E. Feijão, eu tenho tio no A. Álbum, acento agudo no A. Cágado, cuidado com essa palavra, hein, gente? Cágado, acento agudo no primeiro A. Lâmpada, circunflexo no primeiro A. Dominó, acento agudo no último O. Algodão, é um tio no A, no último A. Ângulo, circunflexo no A. Sofá, acento agudo no A. Tática, acento agudo no primeiro A. Míope, acento agudo no I. E por fim, túnel, acento agudo no U. E me diz aí, quantas você acertou? Muito bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Nós falamos sobre regras gerais de acentuação das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, também dos monossílabos tônicos e átonos. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula nós falaremos mais assuntos que vão deixar o seu português ainda mais lindo e ainda mais bem escrito e mais bem falado. Muito bom, até a próxima, pessoal!